Seja bem-vindo ao canal Teologia Puritana em Defesa da Fé Bíblica. Meu nome é Luciano Firmino e estamos aqui para a gravação de mais um vídeo novo para o canal. Neste vídeo vamos trabalhar, se Deus permitir, um tema muito importante e necessário para a igreja e para todos aqueles que fazem pesquisas e estudam em seminários ou são professores de escola dominical da EBD, pois é um tema que nós utilizamos sem saber. Em outros aspectos, é um tema até mesmo esquecido pela comunidade cristã e que nós queremos neste vídeo ressuscitar, tá certo? Este tema para o nosso desenvolvimento espiritual, racional, intelectual e emocional quando lidamos com outras formas de pensamento que vão contradizer supostamente as nossas afirmações bíblicas, teológicas, históricas e filosóficas. Eu estou querendo chamar a sua atenção para um tema de suprema importância que é filosofia e cosmovisão cristã. Ou seja, nós vamos começar a fazer alguns vídeos, tá certo? E gostaria muito de sua presença, não só a sua, mas de outras pessoas que venham participar destas pequenas estudos sobre filosofia e cosmovisão cristã. E vamos trabalhar com o decorrer do vídeo, vamos trabalhar a importância fundamental de compreendermos esse tema, essa disciplina tão importante para construir assim uma argumentação e fortalecer cada vez mais as evidências que comprovam a veracidade da Bíblia Sagrada, a inerrância da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Então eu convido você a estar aqui conosco neste canal para a gente compreender mais e estudar mais a respeito de filosofia e cosmovisão cristã. Então, deixa eu mostrar uma coisa aqui a vocês. Então, vamos começar fazendo essa introdução a respeito deste tema, filosofia e cosmovisão cristã. Vai se basear em diversos livros que eu pesquisei e ainda estou pesquisando, certo? Para extrair o melhor conteúdo para estes vídeos que vão servir para mim e para vocês. Ou pode ser neste tempo presente ou no tempo futuro. Pois bem, e o que seria isso? Cosmovisão cristã. Você já ouviu essa palavra cosmovisão cristã? O que seria filosofia na nossa percepção neste vídeo? O que isso tem a nos ensinar de validade para a nossa vida? Qual a importância? Por que aprendermos isso? Tá certo? Vamos explicar isso com o passar do tempo e vocês vão perceber que é muito importante compreendermos e aceitarmos filosofia e cosmovisão cristã, tá certo? Então, o que seria de fato cosmovisão? A cosmovisão é o aspecto fundamental no ser humano, o que o define, o que dirige e molda as suas ações, atitudes e pensamentos. Bem, existem 7 questões básicas que a cosmovisão e trabalha sobre isso. Ou seja, por exemplo, o islamismo tem a sua doutrina, tá certo? Que Maomé é o último profeta, tá certo? O cristianismo tem uma doutrina, por exemplo, que o Messias é filho de Deus e Deus, certo? Outras ideologias, por exemplo, marxismo tem uma doutrina que ensina a luta de classes, a abolição da família, o fim da propriedade privada. Isso são doutrinas ou ideologias. Alguns vão dizer também que são filosofias. Enfim. Então, a pessoa está defendendo um desses argumentos, tá certo? Quando uma pessoa defende um desses argumentos, ela está criando argumentações psicológicas, emocionais, racionais, intelectuais para fundamentar, dar razão à sua visão. Então, cosmovisão é o que? É composto por duas palavras: cosmo, universo, mundo, e visão. Ou seja, todas as pessoas, independentemente se são filósofos, teólogos,
crentes ou não crentes, elas têm uma cosmovisão, elas têm uma forma de pensar o mundo e de ver o mundo. Então, assim, a pessoa olha para o mundo, para um objeto, tá certo? E vê o mundo de que forma? Então, o pensamento dessa pessoa, a construção intelectual, social, econômica, psicológica e religiosa produz no cérebro dessa pessoa o que ele vê no mundo. E daí ele externiza esta visão, tá certo? Cosmovisão, para assim criar enunciados para defender ou atacar uma doutrina. Cosmovisão é isso. Então, sabendo desse primeiro conceito, nós, em um debate amigável, respeitoso, que visa a troca de conhecimento e o aprendizado mútuo, isso é debate. E existe outro debate que é apenas o confronto de ideias, que nesse confronto não existe nenhum tipo de benefício para nenhum dos dois, apenas o ego de ambos os grupos que utilizam a cosmovisão de maneira errada para estabelecer assim algum tipo de verdade, certo? Então, todas as pessoas têm cosmovisão. E cosmovisão é a visão de que forma você vê o mundo. Então, o cristianismo, que se serviu da filosofia em diversos aspectos, e que a própria filosofia, em um certo sentido, está unido com a teologia, ela está sendo serva também da teologia bíblica para ser usada para comunicar o evangelho. De que forma? Então, quando tivermos duas visões ou duas verdades sobre o mundo, sobre algum tipo de doutrina, algum tipo de ideia, nós que somos apologistas, teólogos ou cientistas da religião, nós, em alguns aspectos, você vai ver que nós sempre buscamos ver a cosmovisão, ou seja, como essa pessoa vê a doutrina que ela defende e vê a doutrina que essa pessoa não defende. Então, quando chegamos na base dessa construção argumentativa destes debatedores, que podem ser positivo ou negativo, descobrimos a cosmovisão que vai conduzir como uma corrente de águas e fortalecer a construção da sua doutrina ou da sua religião. Então, cosmovisão é a base principal daquela construção, tá certo? Então, nessa construção que é a cosmovisão, que é a forma de ver o mundo, a cosmovisão inicialmente ela tem que responder cerca de 7 questões que, na maioria das vezes, as cosmovisões, que podem ser entre 10 a 8 cosmovisões, elas não conseguem responder convincentemente a pessoa. Quando ela não convence convincentemente a pessoa, essa pessoa ou fica por algum tipo de conveniência ou sofreu algum tipo de lavagem cerebral, como ocorre nas seitas, como por exemplo as Testemunhas de Jeová. Pois bem, então quais são essas 7 questões básicas que a cosmovisão tem que trabalhar para poder existir e daí construir esse argumento que vai ser contra ou a favor do cristianismo? Primeiro, a cosmovisão, em todas as cosmovisões que podem existir no mundo atual ou no passado, elas vão responder cerca de 7 perguntas principais para elas poderem existir. E são quais? Primeiro, qual é a realidade primordial? Qual é a realidade primordial? Qual é a natureza da realidade externa? O que é o ser humano? O que acontece com a pessoa quando ela morre? Porque é possível saber alguma coisa. Como sabemos o que é certo ou errado? Qual o significado da história humana? Então, essa cosmovisão vai responder essas 7 perguntas. Daí, ela produz uma certeza, entre aspas, dependendo da sua cosmovisão de mundo, vai produzir essa certeza, tá certo?
Mas essa certeza, ela só é certeza se essas 7 questões básicas da cosmovisão, que pode ser marxista, panteísta, ateísmo ou deísmo, mas a cosmovisão que vamos ensinar e acreditamos como a mais correta entre todas é a cosmovisão cristã. Então a cosmovisão cristã, essa cosmovisão que nós estamos tentando trabalhar, ela tem que responder convincentemente, através de boas razões, que essa cosmovisão cristã ela é 100% verdadeira. Então, saindo desta primeira introdução, nós já podemos entender o seguinte, é que essas 7 perguntas vai nortear, tá certo, as discussões de 9 diferentes cosmovisões. Alguns livros de cosmovisão de filosofia cristã estabelecem 9, 10, 7 ou 8 cosmovisões, tá certo? Alguns livros antigos sobre cosmovisão, tá certo? Ela vai trazer cerca de 9 cosmovisão. A primeira cosmovisão é teísmo. Teísmo tem a ver com a cosmovisão cristã, tá certo? Você nota aí, teísmo tem a ver com cosmovisão cristã. Deísmo não tem a ver com a cosmovisão cristã, mesmo sendo cosmovisão. Temos a terceira cosmovisão, que é o naturalismo. A quarta cosmovisão, que é o niilismo. A quinta cosmovisão é o existencialismo. A sexta cosmovisão é o monismo panteísta oriental. A sétima cosmovisão é o pós-modernismo. A oitava cosmovisão, que é a nova era. A nona cosmovisão, teísmo islâmico. Então esses são as cosmovisões de alguns antigos livros de cosmovisões. E geralmente você vai encontrar isso. Mas, de acordo com meus estudos, eu incluo, tá certo, uma 10ª cosmovisão, que é a visão marxista. Essa visão marxista, ela é o aglomerado das mutações evolutivas do ateísmo, do deísmo, do teísmo, de uma forma quase impossível de conceber e definir o seu conceito. Então, eu chamo o marxismo de uma 10ª cosmovisão, certo? Já os livros de cosmovisão cristã, de filosofia cristã, aí vão trazer apenas 7 cosmovisões: o teísmo, deísmo, ateísmo, panteísmo, pananteísmo, politeísmo e teísmo finito. Mas, como eu tenho sempre dito, eu incluo tanto nos livros de cosmovisão antiga, como dos livros de cosmovisão, uma nova cosmovisão, que é a cosmovisão marxista, que já dissemos um pouco rapidamente, que é uma visão que utiliza todas as visões, tá certo, para benefício próprio e que, ao mesmo tempo, ela não tem nada de comum com as visões que ela utiliza, né? É uma coisa meio complicada até de responder. Pois bem, essa é a nossa introdução inicial, tá certo? Esse é o vídeo introdutório inicial, tá bom? Aí você vai anotando, vai escrevendo, vai dando pausa no vídeo, porque é importante esse ponto para você prestar atenção e compreender. Então, o que é cosmovisão? Já definimos, já temos alguns pontos importantes. Bem, podemos definir cosmovisão academicamente como um compromisso, a orientação fundamental do coração, que é a sede da vontade, que pode ser expresso em uma história ou em um conjunto de pressupostos. Pressupostos é uma suposição e suposições que podem ser verdadeira em parte ou todo falso. Isso já vai entrar a questão do sofismas. Depois a gente vai ver mais adiante. Que mantemos de forma consciente, subconsciente, consistente ou inconsistentemente sobre a constituição básica da realidade e que fornece o fundamento sobre o qual vivemos, nos movemos e existimos. Em termos mais simples, cosmovisão é o compromisso com uma ideia, com um ideal
com uma doutrina, com um tipo de filosofia e que reside dentro do ser humano através de desejos, vontade, intelecto e que abrange a própria espiritualidade desta pessoa. Bem, e o que é a filosofia? Eu quero mostrar aqui para vocês uma coisa rapidamente aqui neste livro sobre cosmovisão, filosofia e cosmovisão cristã. Aqui o tópico, aqui na página, deixa eu me ver aqui, capítulo 1, o que é filosofia. Eu vou fazer uma pequena citação aqui de alguns trechos que vai trabalhar a questão do que é filosofia para a gente poder pensar, né? A gente precisa pensar, aprender, para depois refletir, ensinar fatos, verdades, enfim. Vamos pensar um pouco sobre o que é filosofia através desse texto e depois vou mostrar outras coisas aqui a vocês. Então, onde estou ou o que sou? De que causas eu derivo minha existência? E para qual condição voltarei? De quem o favor vou solicitar? E de quem o ódio devo temer? Que seres me cercam? E sobre quem eu tenho alguma influência? Ou quem a tem sobre mim? Eu me confundo com todas as minhas perguntas. Começo a supor-me na condição mais deplorável que se possa imaginar, cercado pela escuridão mais profunda e totalmente privado do uso de qualquer membro e faculdade. David Hume, no seu livro Tratado da Natureza Humana. Aqui o filósofo Aristóteles. Não se deve examinar todo problema, nem toda tese, mas apenas os que possam causar embaraço aos que necessitam de argumento. John Wesley, Sermão para o Clero. Não deveria um ministro ter, primeiramente, uma boa compreensão, uma apreensão clara, um julgamento sadio e uma capacidade de argumentar com um pouco de competência? Não seria determinado conhecimento, a metafísica, chamado de a segunda parte da lógica, se não tão necessário como a própria lógica? Ainda assim, altamente apropriado? Não deveria um ministro se familiarizar ao menos com os fundamentos gerais da filosofia natural? Então, o que é a filosofia? Bem, filosofia e sua definição. Temos a etimologia aqui no grego filosofia, onde temos a união de duas palavras de amigo e sabedoria. A grosso modo, ou literalmente, seria a filosofia é apenas amigo da sabedoria. Mas a filosofia, no decorrer do tempo, vai ganhar um arcabouço de ciência natural ou de ciência humana. E assim, nos dias atuais, a filosofia é de suma importância em quase ou em todos os níveis da faculdade ou de universidade, desde o primário até, como já dissemos, as universidades. Ela vai desde o nascedouro de uma criança até a sua morte. Então a filosofia acompanha o ser humano enquanto ele existir e durante o tempo todo. Bem, esta é basicamente as informações para a gente compreender o que é a filosofia. Eu trago aqui também uma imagem trazendo algumas questões sobre o que é filosofia. Podemos dizer que a filosofia se constitui quando os seres humanos começam a exigir provas e justificações racionais que validem ou invalidem as crenças cotidianas. Por que racionais? Por três motivos. Porque racional significa argumentado, debatido e compreendido. Porque racional significa que, ao argumentar e debater, queremos conhecer as condições e os pressupostos de nossos pensamentos e os dos outros. Porque racional significa respeitar certas regras de coerência do pensamento para que um argumento ou um debate tenha sentido. Deste modo, é possível chegar a conclusões que podem ser compreendidas, discutidas, aceitas e
respeitadas por outros. Então isso foi muito importante para a gente chegar e conseguir trabalhar o que é filosofia, certo? Pois bem, filosofia é uma ciência humana e tem como principal característica a atitude crítica, evitando as falsas verdades. E a filosofia nasce, segundo alguns pensadores, com uma atitude de admiração, de espanto ou de investigação. Portanto, a filosofia pode ser definida como análise crítica dos conceitos fundamentais da pesquisa humana, a discussão normativa de como o pensamento e a ação humana devem funcionar e a descrição da natureza da realidade. Filosofia e cosmovisão cristã vai nos mostrar que através da filosofia e da cosmovisão cristã podemos vencer um debate e conseguir mostrar os equívocos das falsas religiões e fundamentar, fortalecer e brindar a doutrina da palavra de Deus contra as diversas formas de heresias do mundo atual. Mas para isso acontecer, é preciso ter atenção e bons materiais acadêmicos, tá certo? Evitar opiniões e que abordem o tema geral de uma maneira metodológica, científica e acadêmica, para depois assim a gente não cair em besteiras do mundo religioso, do mundo político e do mundo científico, porque existem três besteiras: mundo político, religioso e científico. E através de uma metodologia sadia, eficaz, compreensiva, evitaremos a gente produzir esse tipo de besteiras e de cairmos em essas besteiras, pois eu tenho lamentavelmente eu venho percebendo que muitos têm caído nestas situações que às vezes é perder tempo conversando com essas pessoas. Então, evite pessoas que não contribuem para o seu crescimento neste quesito, nesta área, tá certo? Para melhor esclarecer, o que acabei de falar é que a filosofia... Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. É que a filosofia, em algum momento, mostra o caminho para Deus. Ela mostra apenas o caminho, em algum momento. Mas somente a cosmovisão cristã, a palavra de Deus, é capaz de dizer quem é Deus e o que é Deus. Vamos ver aqui João capítulo de número 14, versículo número 6, certo? E João também. Vamos começar com João capítulo 1, tá certo? João 1, verso 1 ao verso 3. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Interessante que o verbo aqui, no idioma original, é razão, logos, tá certo? É interessante isso. Verso 2. Ele estava no princípio com Deus. Verso 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Vamos ver o capítulo 7, verso 38. 7:38. Vou mostrar aqui. 7:38 de João. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. João 14, versículo 6. João 14, versículo 6. E disse Jesus: Eu sou o caminho. Jesus, né, dizendo sobre ele mesmo: a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos ver também aqui Lucas 24, 27. Vamos ver Lucas 24. 24, verso 27. Começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achavam em todas as escrituras. Outras traduções dizem que é possível entender assim: e começando por Moisés e por todos os profetas e por Salmos, explicava-lhes o que dele se achava em toda a escritura, ou seja, do Antigo Testamento.
Vamos por fim terminar aqui vendo o Salmo 119, tá? Versículo de número 105. Deixa eu abrir aqui. 119. Para a gente concluir essa primeira introdução. 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Está aqui. Então, esse é o nosso texto base e a explicação total daquilo que já conversamos até nesse exato momento. Esses versículos vão reforçar essa nossa primeira conversa. Bem, a Bíblia é o conjunto de 66 livros inspirado pelo Espírito de Deus. E em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, é dito que muitos vão ouvir a filosofia e a cosmovisão da teologia dos demônios. Isso significa que o mundo atualmente tem uma diversidade quase infinita sobre o que é a verdade e sobre o que é, de fato, o real. Ou seja, o mundo está em guerra contra a filosofia e cosmovisão cristã, porque ambas dizem que existe apenas uma verdade absoluta e que quem não aceita esta verdade suprema está no mundo das ilusões. Toda cosmovisão tem que oferecer boas razões verdadeiras, mas entre todas as cosmovisões, apenas uma se sai vencedora. Por fim, quero que você pense nestes últimos momentos deste vídeo o seguinte, sobre o tema cosmovisão. Então, a cosmovisão ela tem que responder eficazmente, convincentemente, as seguintes perguntas para elas inicialmente serem dignas de consideração acadêmica e poder assim terem um momento de diálogo entre cosmovisões que são totalmente diferentes uma da outra. As perguntas seriam já iniciadas no começo do vídeo, são estas: qual é a natureza e o caráter de Deus? Quais das 7 ou 10 visões afirma eficazmente qual é a natureza e o caráter de Deus? Qual é a natureza do universo? Qual é a natureza da humanidade? O que acontece com a pessoa quando ela morre? Qual é a base do conhecimento humano? Qual é a base da ética e da moral? Qual é o significado, o objetivo geral da história? Então, essa foi a introdução geral sobre filosofia e cosmovisão cristã. Espero que vocês tenham compreendido esse resumo sobre esse tema tão importante e saboroso que é falar e estudar filosofia e cosmovisão cristã. Se eu estudar só apenas filosofia, ficarei parado e não terei forças para continuar nesse caminho que a filosofia aponta. Se eu estudo cosmovisão cristã, sem a filosofia, eu estou no caminho, mas parado, nem prossigo nem retrocedo. Mas se eu estudo filosofia e cosmovisão cristã, eu tenho uma mecânica que dá condições, pelo menos no nível intelectual, acadêmico, para prosseguir continuamente dentro da verdadeira cosmovisão cristã que vence todas as outras cosmovisões que o mundo tem a oferecer. Então, esse é um convite que você permaneça no nosso canal, se inscreva, deixe seu like, participe, nos envie uma pergunta, alguma dúvida, alguma sugestão, compartilhe esse vídeo, porque cada vez mais que você compartilha esse vídeo, mais pessoas vão poder ver, acessar, seguir ou questionar o nosso canal. Eu não busco exatamente que vocês acreditem em tudo que eu digo, mas eu busco que vocês pensem por si mesmo e assim que essa verdade absoluta esteja em nós, tá certo? Então esse é o primeiro começo de uma série de vídeos sobre filosofia e cosmovisão cristã. Espero que vocês tenham gostado e, se Deus permitir, faremos novos vídeos sobre essa temática e até o próximo vídeo, se Deus permitir. Forte abraço a todos.